Olá, graça e paz. Vamos então para a mentoria número 5, aula número 6. E hoje nós vamos falar sobre um assunto bem pesado, que é o sacrifício de crianças, chamado Moloque. Nunca chame o seu filho de moleque. Quando você usa essa expressão moleque, você está falando que ele pertence a um Deus chamado Moloque, que era um Deus que recebia sacrifícios de crianças no Velho Testamento. Então, nunca mais chame o seu filho ou qualquer uma criança de moleque. Abra sua Bíblia lá em 1º livro dos Reis, capítulo 7, e você vai encontrar, capítulo 11, no versículo 7. Então edificou Salomão, presta atenção, Salomão, um altar a Quemos, a abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses. Então, o que nós entendemos aqui? Que o rei Salomão, embora ele seja sábio, conhecedor da palavra, por isso que eu estou falando para você, em um momento da vida dele, a palavra de Deus apresenta, e Moloque existe por cerca de 1900 antes de Cristo, 1900 anos antes de Cristo, e agora Moloque apresenta aqui, na história, é apresentado na história de Salomão, e dizendo que Salomão utilizava as suas mulheres estrangeiras para gerar sacrifícios a Moloque. O que isso significa? Que os filhos que você considera serem bastardos, você pode ter entregado a Moloque, mesmo que seja sem saber. Porque existe esse princípio dos filhos bastardos, aqueles que você não considera, aqueles que Deus te entregou, mas que você não aceita, eles podem estar entregues nas mãos de Moloque, que é um rei de sacrifício de criança. E nós sabemos que no mundo espiritual, nós sempre começamos, espiritualmente falando, como bebês. É assim que o apóstolo Paulo disse. E os nossos bebês espirituais, eles não podem virar sacrifícios a Moloque. Então, se você chamou hoje suas crianças, físicas mesmo, suas crianças, seus filhos, seus netos, as criancinhas que você conhece de moleque, peça perdão ao Senhor e retire essa palavra, porque quando você declara seu moleque, você está dizendo no mundo espiritual que aquela criança pertence a Moloque. E Moloque, ele tinha corpo de homem, cabeça de boi. E isso acontecia, como eu disse, 1900 anos antes de Cristo, e que vinha se arrastando até chegar num homem sábio. Observe você se existe dentro do teu coração alguma abominação que Deus não deseja. Quando você rejeita aquela filha que é diferente, quando você rejeita aquela discípula que é mais trabalhosa, que é mais infantil, digamos assim, você está entregando espiritualmente esta criança espiritual a Moloque. E existe esse princípio. Porém, também tem um outro princípio que é muito especial, e você pode abrir a sua Bíblia lá em segundo livro dos Reis, no capítulo 23, quando o rei Josias, ele decide retirar esse protocolo. Josias, ele ordena que cessem esses sacrifícios, e no versículo 10 do capítulo 23 diz assim: também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Inom, para que ninguém fizesse passar a seu filho ou sua filha pelo fogo a Moloque. Então existe um registro também na palavra do Senhor, que foi cessado isso, que você não precisa mais entregar os seus filhos a sacrifício. Nós sabemos que uma das coisas que Satanás gosta é de alma fresca, não é verdade? E a criança é extremamente importante. Por isso que nós temos que, como igreja, olhar os nossos olhos para as crianças. Por isso que o Projeto Florescer, nas nossas igrejas, que é o lugar onde nós cuidamos dos nossos filhos, das nossas crianças, precisa ser um lugar adequado, precisa ser um lugar que a palavra seja ministrada, porque Moloque, esse Deus de sacrifício de crianças, sabe como que eles sacrificavam? Queridos, é muito sério. No ventre de Moloque, no ventre dessa imagem, havia um vazio. E as crianças eram colocadas ali e queimadas para sacrifícios no ventre. E nós sabemos que nós estamos gerando os nossos filhos nas salinhas. Nós estamos gerando os nossos filhos. Então não seja negligente com relação ao gerar. Porque se há uma coisa que Satanás tem legalidade e registro bíblico, é que existe um Deus que sacrifica crianças no ventre. E o nome desse Deus é Moloque. É por isso que, como igreja, nós temos que tomar cuidado. E se você, indo para a tarefa agora,
Se você já chamou alguma criança de moleque, peça perdão ao Senhor. Se você tem esse hábito, transfira um outro apelido. Tira esse apelido dessa criança e fale abençoado. Ô abençoado. Sabe, dando um exemplo, tá, gente? Você pode fazer o que você quiser, tá? Só dando um exemplo. E como tarefa, eu quero te convidar a você fazer parte do Projeto Florescer. Se você deseja que os teus filhos sejam gerados no Senhor, faça algo por eles. Existe um versículo que fala, deixa eu ver se eu acho aqui, eu não sei se eu coloquei nas minhas anotações. Vamos ver Atos 7, eu acho que tá aqui, vamos lá. Abre lá, Atos 7, não é esse, tá? Que eu quero. Eu quero um livro, eu quero aquele texto, depois eu coloco escrito para vocês, tá? Que fala que no ventre existiam duas nações. Quando Deus olha para uma mulher grávida, ele diz, existe lá dentro uma nação. Olha que coisa incrível. Então, quando você está grávida, obviamente, de um bebê, você está grávida de uma nação. Não é uma pessoa, é uma nação. Então, todas aquelas pessoas que essa criança iria gerar no futuro, se ela fosse bem gerada por nós, se ela fosse bem treinada por nós, bem amada por nós, bem querida por nós, eu costumo dizer, ensine no caminho, né? A palavra do Senhor fala que nós precisamos ensinar essa criança no caminho, ela precisa ver eu fazendo. Ela não tem que ver eu negligenciando. Veja bem se na tua vida existem sacrifícios que você tem entregue aos seus filhos a Moloque. Sabe, se você tem colocado lenha na fogueira para ser destruído tudo aquilo que era um propósito de Deus na vida do teu filho, na vida da criança que te assiste. O qual fogo a tua criança tem assistido você viver? O fogo do Espírito que queima, que te consome de vida? Ou ela vê você queimando outras pessoas, denunciando coisas horríveis, sabe? Sempre criticando, sempre incendiando as coisas de Deus. Atos 7, no versículo 42 e 43, a palavra do Senhor nos diz assim. Não é isso não, tá? Não é isso não. Perdão. É isso sim, tá? Eu tô olhando errado aqui. O Senhor vai nos falar aqui sobre coisas poderosas, princípios poderosos. Atos 7, vamos lá, versículo 42 e 43. Mas Deus se afastou e os abandonou para que servissem ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas. Porventura não me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Olha, de quem que ele está falando? Do povo escolhido. Ofereceram sacrifícios. E ele diz mais, antes tomaste o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso Deus, Renfã, figuras que vós refizestes para as adorar. Transportar-vos-ei, pois, além da Babilônia. O que o Senhor está querendo nos dizer? Que os nossos hábitos antigos, de quando éramos escravos, ainda tem nos feito sacrificar as nossas crianças. Concordar com o sacrifício de crianças. Você fala, nossa, muito pesado isso. Será que é pesado? Todas as vezes que eu estou indo rumo a Canaã, que aquela criança sabe que eu estou indo, caminhando para um propósito da terra prometida, e ela me vê quebrando um princípio, ela foi sacrificada. Então eu quero deixar aqui uma tarefa. Vá para o Projeto Florescer, se inscreva. Você pode trabalhar no maternal, você pode trabalhar com kids, você pode trabalhar com baby, você pode trabalhar com teens. Você pode ajudar, se for de Bragança, no culto da criança, que já é uma coisa mais madura. Você pode dar aula, você pode ser monitora. Mas uma coisa nós precisamos fazer, acordar para o despertar daquilo que Satanás tem planejado dentro das nossas casas. O seu filho, o meu filho, é uma bênção de Deus e ele vai ser protegido e gerado para o Senhor. Deus abençoe.